Claro que a gente vai trazer outros aspectos dos decretos de Donald Trump, mas tem uma medida que era prevista, já tinha sido anunciada, né? Apoiadores de Donald Trump que participaram de uma manifestação no Capitólio em 6 de janeiro de 2021 começaram a deixar a prisão após serem anistiados pelo presidente norte-americano. O documento também determina que o Departamento de Justiça e o Escritório de Prisões garantam a imediata emissão dos certificados de perdão e também a libertação dos detidos. Além disso, Trump instruiu o novo procurador-geral a buscar a anulação de todas as acusações pendentes contra os cidadãos relacionados aos eventos de 6 de janeiro. Cerca de 1.500 pessoas foram beneficiadas pelo decreto presidencial. Mota, Donald Trump concedendo anistia a manifestantes do Capitólio, uma medida esperada, cumpriu promessa, né? Sim, Trump falou no seu discurso de posse que ele ia acabar com a prática que aconteceu no governo Biden de usar o aparato do Estado americano para atacar inimigos políticos. Ele não se referiu apenas ao episódio de 6 de janeiro, mas também, ou principalmente, à perseguição que ele próprio sofreu. Vamos lembrar que, entre outras coisas, o Trump teve mais de 90 acusações contra ele, foi o primeiro ex-presidente americano a ser processado criminalmente e condenado criminalmente, sofreu um episódio muito traumático, que foi uma operação de busca e apreensão realizada pelo FBI na sua residência em Mar-a-Lago. E uma operação completamente desnecessária. O FBI disse que estava em busca de documentos que teriam sido, documentos confidenciais que teriam sido levados por Trump sem autorização, mas o FBI nem perguntou primeiro a Trump se ele tinha algum documento ou pediu que os documentos fossem devolvidos. Acharam melhor fazer uma operação de busca e apreensão que, lógico, no dia seguinte estava em todos os jornais, foi explorado durante muito tempo. Então, isso é o que está por trás desse perdão, e é muito interessante a gente prestar bastante atenção no que acontece nos Estados Unidos, porque, por motivos que eu não sei muito bem explicar, Caniato, vários episódios que acontecem na política americana têm o hábito de se repetir aqui no Brasil um ano depois. Você, Beraldo, mora já há um bom tempo nos Estados Unidos. Queria que você trouxesse um pouco da repercussão, o dia a dia nos Estados Unidos após os decretos de Donald Trump, mas especialmente focalizando a anistia aos manifestantes do Capitólio, hein, Beraldo? Como é que foi a repercussão? Claro, tem vários veículos de comunicação, veículos que são mais alinhados aos democratas. De que maneira isso foi noticiado por aí? Bom, vamos lá. Existe um aspecto moral, não só nos decretos, mas sobretudo no discurso de Donald Trump na posse. Afinal de contas, ele foi eleito por uma maioria muito forte dos americanos que deram um recado claro que estavam cansados, que não confiavam mais na política progressista em curso a partir da gestão democrata na presidência da República. Então, o que era esperado de Trump era justamente romper com o rumo que os Estados Unidos tinha seguido, que estava seguindo e que não estava alcançando resultados necessários para que o país se mantivesse na dianteira, se mantivesse na liderança. Aliás, Caniato, é importante a gente notar que no discurso de Donald Trump, ele fala das grandes conquistas norte-americanas em relação à conquista da Lua, por exemplo, né? Ou pelo menos ter ido primeiro à Lua, as conquistas do ponto de vista de engenharia, de tecnologia, tudo de grandioso que os Estados Unidos fizeram e que foram se perdendo. Então, ele está resgatando essa tradição de liderança tecnológica, militar, econômica dos Estados Unidos. Então, o efeito moral que isso proporcionou à população norte-americana foi muito grande e muito importante. As pessoas estão com a sensação de que, agora temos um líder, agora temos uma pessoa no comando ali da presidência da República que sabe para onde está indo, tem propostas claras
e está dizendo que vamos nos tornar realmente uma nação respeitada, grandiosa e que proporciona aos seus habitantes, à sua população, condições de prosperar, de melhorar de vida. Então, isso foi muito importante. Óbvio que a execução do passo a passo, né, do dia a dia dessas medidas é diferente. Enfim, há ali uma série de problemas que precisam ser superados, que não vão produzir efeitos tão rápido como se gostaria, mas estão no caminho certo. Quando a gente olha para essa questão dos invasores do Capitólio que foram presos, houve erros dos dois lados, né? Donald Trump, a defesa dele diz, olha, não, eu avisei, Donald Trump avisou a Nancy Pelosi, se não me engano, na época, dizendo que haveria ali uma possibilidade de invasão, que era importante aumentar a segurança, apesar dele não ter se manifestado contrário à ida desses manifestantes ao Capitólio. Esse grupo foi preso e foi processado, foi condenado, não no aspecto da invasão do prédio, mas como a ameaça que eles representavam ali, conforme a narrativa democrata, para a democracia. E que claramente foi ali causa de excessos que aconteceram e que agora ele toma uma medida no sentido contrário. E é o que o Mota falou, é impossível a gente não colocar ali alguma semelhança com o que aconteceu no Brasil. Só para arrematar, só para fechar essa parte, Dávila, a anistia de Donald Trump aos manifestantes do Capitólio, muita gente entende que a partir de agora isso poderá pacificar o país. Trata-se de um dispositivo diferente aqui do brasileiro, que uma medida como essa, tomada por aqui, poderia ser, por exemplo, derrubada pelo judiciário. Agora, no caso dos Estados Unidos, olhando para a situação norte-americana, isso tende a colocar um ponto final nessa discussão? Pacifica o país, vira a página, agora é olhar para frente? Bom, é preciso virar a página e olhar para frente, mas, ao meu ver, foi um erro este decreto de Donald Trump, foi o mesmo erro que o Biden cometeu. São coisas que têm a ver com o personalismo ligado à política desses dois candidatos. Um ajuda os seus aliados e outro quer ajudar os seus aliados. Isso é errado. O 6 de janeiro não tem nada a ver com o 8 de janeiro no Brasil. O 6 de janeiro foi um movimento orquestrado de invasão do Congresso Nacional no momento exato em que estava sendo diplomado o presidente eleito dos Estados Unidos. É um absurdo, não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Um fim de semana que não tinha ninguém trabalhando, ninguém no Congresso vazio e a turma lá acampada fazendo vandalismo, não tem nada a ver. Ali foi um movimento coordenado que essas pessoas precisavam ser punidas e mantidas na cadeia. Não pode ter um ataque às instituições democráticas, não pode ter ataque a um ritual de diplomação de um presidente da República eleito pelo povo americano. Isso é um absurdo. Este decreto é errado, é imoral e mostra, às vezes, coisas muito semelhantes com o Joe Biden, que você usa o poder pessoal para ajudar os seus aliados. Isto é errado e não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Como eu disse aqui, as circunstâncias são completamente diferentes e qualquer tentativa de semelhança não estão lidando com a verdade, estão lidando com versões, com narrativas para tentar mostrar que uma coisa é igual a outra. Não tem nada a ver. Aqui, como eu disse, foi um ato de vandalismo num fim de semana que não tinha ninguém nos poderes. Muito diferente do que foi a invasão do Capitólio na data de diplomação do presidente dos Estados Unidos.